Muito bem, pessoal. Vamos iniciar, né, o estudo do livro No Mundo Maior. Boa noite a todos. Estamos entrando no Pautalk aqui, né? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Som ok? Boa noite, Deoclésio. Boa noite, Maria. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Márcia, Florzinha, Elcio, Andrea, Lélia. Boa noite, Poliana. Boa noite, Tânia. Um beijão, pessoal. Tá dando para ouvir bem? Tá? Então tá jóia. Muito bom. Então vamos iniciar, né, nosso estudo de hoje. Convidando a todos para fazermos uma prece, né? Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, suplicando o auxílio do nosso querido Mestre, né, para todos nós. E vamos então mentalizar a sua figura amorosa, a sua luz, a luz dos espíritos amigos que nos envolvem neste momento, num ambiente de paz, em que todos podemos sentir o influxo energético que verte do alto, passando pelo nosso corpo, a nossa cabeça, toda a coluna, até chegar às pernas. Esse influxo energético que gera paz, gera harmonia, saúde. Que possamos, Senhor Jesus, estudar, refletir, aprender, fixar e aplicar, Senhor. Que possamos compreender o sentido das palavras de André Luiz e também desses espíritos amorosos que ensinaram André na sua vida espiritual. De experiência em experiência, de caso em caso, de conceito em conceito. Nós só temos que agradecer por André Luiz ter se tornado este repórter da vida espiritual, trazendo-nos tanta informação, tanto conhecimento, tanto exemplo, tanta luz para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos os espíritos necessitados em torno de nós e envolva-nos em muita paz, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos então dar sequência, né, ao nosso estudo. Sejam todos bem-vindos à sala virtual, né, do Centro Espírita Maria de Nazaré. Estamos já há 8 anos estudando, 8 para 9, Maria, deve ser isso, né? Estudando a doutrina espírita. Nós estamos todas as sextas-feiras, às 20 horas, estudando o livro No Mundo Maior, que é um livro de André Luiz, o Espírito e o Médium Francisco Cândido Xavier. É um livro que estuda psicologia, psiquiatria na visão dos espíritos, tá? Então nós temos muito o que aprender. E hoje nós vamos começar o capítulo 17, que tem como título No Limiar das Cavernas. No Limiar das Cavernas. Vamos lá? Lembrando que o André Luiz ele estava junto com o Calderaro estudando dentro de um hospital psiquiátrico, dentro de um manicômio. E agora eles vão visitar as cavernas, que são regiões de extrema necessidade espiritual. Tá? São regiões de extremo sofrimento, onde espíritos com muita dificuldade se encontram
é, retidos, né, pelas suas necessidades espirituais, pela falta de condição de irem para lugares mais elevados. Tá? Então, vamos lá. Está numa região de muito sofrimento, né, Flor? Isso aí. Então vamos lá. Reunidos agora, Calderaro e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Tá? Então eles estavam numa equipe em que eles se dirigiram às cavernas, né? E a equipe era chefiada pela irmã Cipriana. Nós já vimos a irmã Cipriana no começo do livro, né? Nós tivemos um caso lá que a irmã Cipriana foi indispensável para a solução daquele caso. Tá? É um espírito de uma condição muito elevada que o Calderaro é seguidor dela, é discípulo dela, é aluno dela, né? Está submetido à autoridade da Cipriana. Constituía-se a turma de reduzido número de companheiros, 7 ao todo. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feitas as saudações usuais. Pretende o irmão André seguir em nossa companhia? Perguntou a irmã Cipriana, né? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-os na preparação necessária à ciência de bem viver. Tá? Então é interessante aqui, né, pessoal, que é interessante que o André Luiz ele já era conhecido como um repórter da vida espiritual. Ele já era conhecido dessa forma. Tá? Ele já era permitido o acesso dele a determinadas experiências, a determinadas vivências no plano espiritual, porque ele estava tendo essa tarefa de mostrar para os amigos encarnados, para nós encarnados. Tá? Ok? Aqui a gente vê bem claramente, né? Oi, Sandra, um beijo. Aqui a gente vê claramente essa situação, né? Então o Calderado falou, olha, o próprio Eusébio, né, que eles tinham entrado em contato com o Eusébio num dos capítulos aqui, o Eusébio fez uma palestra falando das cavernas e tal, né? Aí o Calderado falou para Cipriano, olha, o próprio irmão Eusébio falou que seria conveniente ele ir visitar as cavernas, porque ele teria coisas importantes para mostrar para nós encarnados, tá? A diretora ouviu, bondosa, e objetou. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Né? Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. Estão vendo? Né? Que ela permitiu que ele fosse até uma certa região, mas ele não poderia transmitir todas as particularidades. Né? Todas as partes. Até no umbral você tem divisões, né? Você tem um umbralzão e tem um umbralzinho, né? As trevas, as cavernas, né? Os abismos. É um umbralzão, né? O negócio é pesado. E tem um umbralzinho que é uma região mais amena, onde espíritos menos comprometidos, né? Menos infelizes estão estagiando purgatorialmente, vamos dizer assim, tá?
Estão ali aguardando adquirirem condições de serem auxiliados ou de voltarem à matéria. Ou eles vão para regiões, né, ou para postos de socorro ali que sejam acessíveis a eles, ou eles irão direto para a reencarnação, tá? A Elizabeth colocando, como aqui na Terra, vários lugares diferentes. Exatamente. Você tem regiões numa mesma cidade, né, Beth? Você tem regiões de vibração muito diferentes, né? Você tem as regiões, às vezes, da periferia, é, regiões muitas vezes de um ambiente pesado. Não que toda a periferia seja assim, mas você tem muitas vezes proliferação de alguns hábitos específicos naquela região, né? Às vezes o uso de drogas, certa região prostituição, outra região. Então isso a gente sabe que acontece, né? Então no plano espiritual também existem diferenças de lugares conforme a vibração dos espíritos. Tem aqueles espíritos, pessoal, que não suportam a luz. Então eles se sentem até melhor ambientados, aclimatados, em ambientes mesmo bastante obscuros, tá? Porque eles não suportam a luz, certo? Então vamos lá. Então a irmã Cipriana ela não permitiria que o André Luiz falasse de todas as particularidades. Talvez que ele nem presenciasse todas as particularidades do trabalho, né? Então, vamos lá. Fixou em mim o olhar lúcido e meigo como a lastimar a impossibilidade e acrescentou, né? Você vê a própria Cipriana lamentava, né? Perante o André Luiz ali a impossibilidade dele de relatar tudo, mas ela sabia que não era, não era bom, né, fazer isso. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Tá vendo? Ó, nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Quer dizer, ele não estava preparado, ele não tinha informação e nem saberia como agir nas regiões mais necessitadas, nas regiões de maior sofrimento, né, Maria? Então ele poderia ser surpreendido por situações inesperadas, né, e negativas, né? Afagou-me de leve com a destra carinhosa e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação, para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Estão dizendo por quê, né? Que é preciso. É difícil as realizações preparatórias, é difícil os cursos preparatórios, né? A aquisição de informações, isso tudo requer tempo, requer esforço, dedicação, tal, mas é imprescindível, né? Essa iniciação é imprescindível para nós termos condição de ajudar nas grandes trevas, né? Maria, poderia até correr perigo, né? Verdade. Ou colocar a expedição a perigo, né? É verdade. E a gente vê, né? Muitas vezes, pessoal, tem espíritos que querem, espíritos recém-desencarnados, por exemplo, né? Às vezes eles querem visitar os familiares, querem voltar à matéria para visitar os familiares, querem porque querem vir, mas muitas vezes eles não têm preparação para vir visitar a família. Então os instrutores espirituais não deixam que eles venham sem que eles estejam preparados. Pode ser que ele venha mesmo assim, por teimosia, né? E geralmente acaba dando problema, acaba dando confusão.
né? Por quê? Porque a hora que vê a família, e veja bem, nós não estamos falando nem de umbral, nem de trevas, nem de abismo, nem de nada, nós estamos falando apenas do ambiente familiar. O espírito vem e vê a família com inúmeros problemas, vê a família com inúmeras dificuldades, né? Ele fica tão aflito, ele quer ajudar todo mundo, ele quer melhorar a situação da família, ele quer dizer alguma coisa para a família e não consegue. Muitas vezes ele fica desesperado, né? Então a gente sabe que não é fácil isso, né? Então tem que ter preparo mesmo, né? Senão pode ser surpreendido por experiências realmente inquietadoras, né? É, acaba obsediando inconscientemente a própria família, né, Maria? É verdade. Tem que ter muito desprendimento, né? Muito discernimento, muito equilíbrio emocional. Né? Não deve ser fácil, não. Às vezes vem e vê a esposa já casada de novo, às vezes vê o filho usando drogas. Tem um monte de situações que podem desequilibrar se a pessoa não tiver o, o- a condição necessária, né? É. Então, continuando. Ante o meu indisfarçável desapontamento, você vê, o André ficou desapontado. A veneranda benfeitora continuou. No entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Né? Quer dizer, partindo do princípio que nada acontece por acaso. Então a irmã Cipriana, sabedora dessa realidade, fala, olha, o André Luiz também não está aqui por acaso, não. Ele não está aqui sem algum problema a resolver. Deve ter alguma coisa que vai aparecer aí, né? Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Olha que importante isso, né, pessoal? Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Às vezes alguma coisa que não dá certo, alguma coisa que deixa a gente frustrado, alguma coisa que não saiu do jeito que a gente queria, ou a gente é conduzido para um certo lugar, para conversar com uma certa pessoa, para passar por uma certa experiência, às vezes positiva, às vezes negativa. Negativo é um modo de falar, né? Mas é como ela diz aqui, né? Ninguém passa por determinadas situações sem que hajam ocultos ensinamentos para o nosso bem. Toda a vida é para o nosso bem. Tudo que ocorre, na verdade, visa o nosso aperfeiçoamento. Nós é que muitas vezes não tiramos o proveito necessário, né? Nós é que muitas vezes não enxergamos o benefício, né? Boa noite, Lulu Despe, seja bem-vindo. Então, continuando. É, os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Né? Olha lá, né? Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitemos na arena das circunstâncias. Estão vendo? Não é? Sempre tem algum objetivo, né? Se Eusébio foi levado a sugerir esta oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Tá vendo? Se o próprio Eusébio falou que seria bom ele ir aos abismos, é porque haveria algum serviço urgente a prestar. Né? O Elcio colocou, está tudo certo. Nós é que somos os errados. É verdade. Quando a gente não está enxergando, né? Quando a gente está enxergando contradição nas coisas, quando a gente está achando que está tudo errado, somos nós que estamos errados. Né? O Elcio colocou muito bem. A contradição é nossa. Nós que não estamos enxergando onde está a verdade naquilo que está ocorrendo em nós, na nossa vida, né? A utilidade, né? Nós é que somos os errados, é verdade. Aí continuando, né?
Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Tá? Então, André Luiz vai ficar até um certo ponto. Ele vai até um certo ponto. Aí depois ele não vai continuar. Né? Pessoal, a torcida aí tá, que pena, né? Mas é porque nós também não tiraríamos proveito disso, viu, pessoal? Né? Nem o André Luiz, nem nós. Tem algumas citações, algumas narrativas que poderiam chocar tanto a nós encarnados, que é melhor que realmente não tivéssemos. Tá? É. Então ele vai ficar na entrada da caverna, ele não vai entrar nas cavernas junto com eles. E o caldeirado vai ficar lá cuidando dele ainda. Né? Tá? Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. Tá? Então, isso tudo é preocupação da irmã Cipriana com a própria condição do André Luiz, com o próprio bem-estar, equilíbrio do André Luiz e também de nós encarnados. Né? Em face da solução apresentada, a alegria geral voltou a confortar-nos. Né? Agradeci contente. Caldeirado também se manifestou reconhecido. Porque ficou aquele clima assim, né? O André Luiz estava na expectativa, o Caldeirado também. E todo mundo tá animado, vai, vamos descer lá, você vai conhecer, não sei o quê. Aí de repente, olha, infelizmente não vai ser possível, André. Né? Né? Aí o André Luiz ficou aquele clima meio tenso, né? Mas aí os espíritos amorosos que são, né? Conscientes, aí ela achou uma solução aí pro caso dele, né? Vejam que os espíritos eles são enérgicos, né? Eles são firmes. Sim, sim, não, não. Aqui na Terra a gente já quer fazer média, porque é parente, porque não sei o quê, né? A gente só uma vez não vai ter problema, a gente quer, né? Muitas vezes acaba criando situações difíceis, né? É, e no júbilo dos trabalhadores que se regozijam com o ensejo de incessantemente aprender para o bem, seguimos na direção de zona medonhamente sombria. Ele chegava a dar medo. Era tão sombria que chegava a dar medo, né? Já divisara tremendos precipícios, onde entidades culposas interpelavam umas às outras em deploráveis atitudes. Vira chover faíscas chamejantes do firmamento sobre os vales da revolta. Isso no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Descobrir inúmeras entidades senhoreadas por estranhas alucinações em câmaras retificadoras, né? Tanto no nosso lar, as câmaras retificadoras, quanto no livro Os Mensageiros, aquelas câmaras onde ficavam milhares de espíritos ali dormentes, né? André Luiz viu tudo isso já, né? Mas ali a coisa era diferente. 3 pontinhos, né? Estaríamos acaso alcançando a selva escura a que se referira Alighieri no poema Imortal? Dante Alighieri, né? A Divina Comédia. Então André Luiz estava se perguntando, nossa, será que nós estamos entrando, entre aspas, na selva escura que o Dante Alighieri citou, né? Nos poemas dele, né, da Divina Comédia? Lacerava-me o coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo. Não eram lamentações apenas. À proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas e imprecações. Né? Então devia ser um ambiente bem complicado, né, pessoal? Um ambiente bem difícil, né?
Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros ou aos magotes, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Né? É, já pensou, né, Flor? É, então estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista em assombrosa desordem. Né? Em assombrosa desordem. Então aqueles grupos de espíritos, entidades humanas, sofredoras, naquela desordem, naquela desarmonia. A ordem é característica superior dos espíritos organizados. Ali predomina a desordem, né? Porque o ambiente interno das pessoas é um ambiente de desordem, de sentimentos, de emoções. Tá? E eles estavam mais ou menos separados, né? Em alguns pontos, conforme a espécie de desequilíbrios que eles traziam. Tá? Dependendo do tipo de problemas que eles tinham vivido, e talvez até a causa da morte deles, eles se aglomeravam por afinidade. Né? A Florzinha perguntando, tudo paciente psiquiátrico? Podemos dizer que sim, Flor. Podemos dizer que sim, tá? É. Nós vamos encontrar nessas regiões transtorno obsessivo compulsivo, toques, né? O toque de vários tipos, espíritos suicidas, né? O suicida geralmente ele desenvolve toque, vários tipos de manias, de compulsões, tá? Dependendo do tipo de morte que ele proporcionou a ele mesmo, né? É, porque ali estão bichos, eles sentem o corpo sendo corroído pelos vermes, né? Eles sentem. Então isso gera coceiras, isso gera. Você imagina, pessoal, não vou nem falar porque, né? A gente acaba criando essa imagem mental aí, né? Mas isso gera manias, gera vários problemas, né? Medos, fobias. Tem muitas fobias que a gente vive na Terra que são causadas na permanência nos ambientes umbralinos. A gente adquiriu, não propriamente na Terra, adquiriu nos ambientes umbralinos. A permanência muito longa nesse tipo de ambiente faz a gente desenvolver uma série de síndromes, né? Problemas específicos aí, né, Elcio? Exatamente. Cria traumas terríveis. Aí depois reencarna e aí vai precisar de vários tratamentos para amenizar esses, esse período vivenciado nas regiões umbralinas, tá? É. Então vamos lá. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Quer dizer, não dava nem para ver, porque o nevoeiro, um céu de fumo, né, como ele fala aqui, o nevoeiro não dava para ver nada praticamente. Né? Percorremos alguns quilômetros em plano horizontal. Alguns quilômetros em plano horizontal. E quando o terreno se inclinou de novo, abrindo outras perspectivas abismais, irmã Cipriana e os colegas prazenteiramente se despediram de nós, deixando-nos, ao assistente e a mim, com o aviso de que voltariam a buscar-nos dentro de 6 horas. Nossa, o negócio foi longo, né? Você vê que a caminhada era longa e o tempo, né? O tempo, aqui 6 horas é 6 horas mesmo, tá? Eles falaram
esse tempo aqui justamente para nos dar a impressão do tempo que levou, 6 horas. Tá? 6 horas. Então eles foram caminhando e devem ter permanecido atendendo a determinadas pessoas, socorrendo determinadas pessoas, falando em nome de Jesus, né? Durante esse período aí. Tá? Abraçando-me a diretora, disse gentil: desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Tá? Feliz êxito nos estudos. Porque ele iria permanecer ali, iria observar as redondezas, né? Certamente ele iria estudar, estava ali rodeados de entidades sofredoras, ele ia estudar o que era possível naquela região, tá? Então desejo-te, meu amigo, feliz êxito nos estudos. Certo ao voltarmos, receberemos tuas confortadoras impressões. Né? Parece até que os espíritos já estavam sabendo de alguma coisa que ia acontecer, né? Que o Eusébio falou para ele ir aos abismos, a irmã Cipriana falou: quando a gente voltar, tenho certeza que você vai trazer alguma notícia aí diferente, e tal, né? Parece que você pensou que eles volitavam, Elcio? Os espíritos volitam, né? Só que ali o ambiente denso, nesses ambientes mais densos eles têm que andar mesmo. A vibração era muito pesada. Às vezes eles usam carros de transporte. Às vezes eles usam também vários carruagens, usam vários tipos de transporte, dependendo do que o ambiente permite. Nós temos que lembrar que nós estamos falando dos abismos, das regiões mais densas, né? Então, acho que só andando mesmo, né? O interessante é que nem mesmo dentro de nosso lar eles volitam. Vocês sabiam disso? Nem mesmo dentro de nosso lar eles volitam. Né? Tem essa informação, tem essa informação, tem essa informação, isso é certeza, tá? Eu falo isso com toda segurança para vocês aqui. Um dos livros dele aqui, que eu não me lembro agora qual, se é o próprio Nosso Lar, ou dentro de Nosso Lar, eles não volitam. Por quê? Eu não lembro quem que explicou para o André Luiz que como o Nosso Lar é uma cidade de transição, e não são todos os espíritos muito evoluídos, não. Existem alguns espíritos muito evoluídos e existe a maioria que são seres medianamente evoluídos. A maioria não consegue volitar. Então, para não humilhar as pessoas que não conseguem, tal, eles evitam de utilizar a volitação dentro da cidade, para igualar as pessoas ali, né? Então, essa é uma informação que o André Luiz nos passa. Tá? Agora, fora, talvez até nos mensageiros, viu, gente? Acho que nos mensageiros. Porque nos mensageiros, o André Luiz ele está aprendendo a volitar. Com o aniceto, né? Ele recebe um tratamento magnético e tal. A primeira viagem que ele vai fazer, né? De treinamento, de mensageiro e tal, né? Eu acho que foi nesse livro aí que o Aniceto explicou para ele, né? Quem falou foi o governador, falou, será? Pode ser, né? Então. Mas essa informação ela é real, viu, pessoal? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Sorri encantado a tão generosa demonstração de apreço. Você vê que a irmã Cipriana ela é firme e tal, mas é muito generosa, né? Muito amorosa, muito afetuosa. É que nem a gente, assim, que nem nós aqui, né, pessoal? Coitado de nós aqui, né? Nós temos que comer muito arroz e feijão para chegar nesse nível aqui. Hein? Mas vamos lá. Logo após, Caldeirado e eu nos achamos a sós
atra vastidão povoada de habitantes estranhos. Né? Logo após o caldeirado, ele se viram sós. Imagina você sozinho ali no meio da escuridão. Né? Quando você está no meio de um grupo ainda vai, né? Mas sozinho, só você e mais um ali. Ai, Jesus, né? Ai, meu Jesusinho Cristinho, né? A gente já fica meio tensa a coisa, né? As conversações em torno, e o pior, né, eles não estavam sozinhos, né? Eles estavam rodeados de entidades, já pensou? As conversações em torno eram inúmeras e complexas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado, entre aspas aqui, não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Vocês fazem ideia? Parece que estavam no meio de um monte de gente alienada. E efetivamente era o que acontecia. É como se ele estivesse dentro de um grande hospital psiquiátrico, de quilômetros e quilômetros de extensão. Ou vivendo um sonho, um pesadelo, né, Flor? Mas é por isso que ele foi levado no ambiente psiquiátrico, primeiro. Para ele ter uma ideia aproximada do que ele iria encontrar nas regiões próximas dos abismos. Tá? Aqui na matéria também é mais ou menos assim, né, Flor? Só que aqui a gente tem a impressão que a gente está lúcido, né? Aqui a gente tem uma impressão que a gente está lúcido, mas de certo modo nós também, né? O ser humano encarnado, ele também vive as suas alienações, né? Talvez seja um pouco diferente aí dessas regiões, mas a gente não deixa de ter as nossas alienações também, né? Em certos aspectos. É. Mas assim, o hospital psiquiátrico é uma impressão mais próxima do que ele. Vocês já entraram dentro do hospital psiquiátrico? No pátio, onde ficam todos ali tomando sol, conversando, né? Andando. Né? Quem já entrou sabe do que a gente está falando. Né? Você vê pessoas falando a esmo, pessoas dando gargalhadas, pessoas com a cara fechada, pessoas. Você vê pessoas de todo tipo, né? De todas as condições. Ali era mais ou menos isso. Só que o ambiente era mais lúgubre, né? Era um ambiente mais obscuro, né? Mais assustador. Né? Então as conversações eram inúmeras e complexas. Né? Enquanto densas turbas de almas torturadas se debatiam em substância viscosa, né? Densas turbas, um monte de gente ali torturada se debatia em substância viscosa, essa energia deletéria, esses miasmas de que é composto o umbral, né? Essa substância viscosa no solo onde andávamos, assembleias de espíritos dementes enxameavam não longe em intermináveis contendas por interesses mesquinhos. Né? Então é que nem casa onde não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Né? Essas regiões são assim. As pessoas brigam por nada, por interesses mesquinhos. Aquela gritaria, algazarra, espíritos dementes. Sofrimento, né, Flor? É. Né? A paisagem era francamente impressionante pelos característicos infernais que nos circundavam. Notando a displicência de muitos daqueles irmãos infelizes, não sopitei as lucubrações que me surgiam. Quer dizer, o pensamento do André Luiz estava ativo ali, né? Ele ficava pensando, né? Observando toda aquela necessidade ao redor, né? A Florzinha está dizendo, mas Alê, se eles não se dão conta, como evoluem? De que jeito? Flor, eles estão ali como que gastando os resquícios que eles trazem, os resquícios de apego à matéria. Né? Eles estão ali gastando os resquícios do apego à matéria, de apego que tinham ao corpo, às posses. Né? Então, é uma região de sofrimento, gastando a energia exatamente. É. A energia de que eles se impregnaram em contato com a matéria
o apego à matéria, o apego aos vícios. Através dos sofrimentos que eles passam ali, eles vão devagarzinho desfazendo a crosta de insensibilidade. Tá? Eles vão gastando a crosta, vão desfazendo a crosta de insensibilidade. Não foi assim que aconteceu com o André Luiz? Ficou 8 anos no umbral. Até que ele lembrasse de fazer uma prece. Pela falta de preparação espiritual, religiosa. Ele não tinha hábito de orar. Precisou de 8 anos para ele lembrar de fazer uma prece, pessoal. Mas não só isso, né? Ele precisou desse tempo para se desapegar também da vida material, para se desapegar absolutamente do corpo, né? Das viciações que ele trazia, né? Ele morreu por causa de sífilis, por causa do câncer, em função de uma sífilis, em função do comportamento sexual dele, o André Luiz. Tá? Então tá tudo certo. Por isso que é uma região de purgação, né? Onde se faz o expurgo ali né, onde se livra do peso que nós juntamos no nosso coração, no nosso perispírito. O perispírito está encharcado ainda de matéria. E essa matéria, pessoal, é matéria mesmo. Né? Não é porque nós desencarnamos que nós nos livramos da matéria. Nós levamos átomos pesados ainda do nosso corpo. Por quê? Porque tão apegados à matéria, nós ainda levamos matéria para o plano espiritual. Então, nosso peso específico é maior, nós somos pesados no plano espiritual. O que acontece? Somos mais facilmente atraídos ao campo gravitacional do planeta. Ficamos chumbados ao solo. Porque o campo gravital do planeta ele vai atrair a matéria que ainda existe em nós. Você vê como tudo é perfeito, né? Por isso é que só de a pouco e pouco que o espírito desencarnado ele vai se desmaterializando. Ele vai realmente desencarnando, vai deixando a carne para trás, vai deixando a matéria para trás, né? Os átomos mais pesados, né? E ele, ao mesmo tempo ele vai se libertando das impressões da matéria. Não é assim que falam, né? Nas obras básicas, das impressões da matéria, conforme ele vai se despojando dos resquícios de matéria que ele ainda traz. Tá? Ok. Então, continuando aqui. Tá. Os grupos de infortunados agiam ali, desconhecendo os padecimentos uns dos outros. Certos grupos volitavam a pequena altura. Você vê que eles tinham até, alguns grupos ali tinham até uma certa condição de volitar. Né? Depois o Caldeirado vai explicar até essa questão, tá? Da volitação aqui, né? A certa altura, né? Eles voltavam a pequena altura, né? Como bandos de corvos negrejantes, mais escuros que a própria sombra, a envolver-nos, ao passo que vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo. Interessante usar o termo cardumes, né? Pareciam talvez peixes ali rastejando na lama, ou répteis, ou, né? Então, que coisa, né? Esses termos aqui eles dizem muito, né? Do que o André Luiz está vendo, né? Então, e tudo isso em torno deles ali, tudo isso em torno dos passos deles, né? Então, vastos cardumes de desventurados jaziam chumbados ao solo, quais aves desditosas de asas partidas. Como explicar tudo isso? Bom dia, Jandir. Bom dia, Jandir. Boa noite, né? Como explicar tudo isso? Perguntou André Luiz, né? Iniciei meu interrogatório, dirigindo-me ao instrutor, né? Aí o André Luiz começou as perguntas. Será que estes míseros precitos nos veem? Perguntou, será que eles estão vendo? Que eles estão nos vendo? Perguntou para o Caldeirado. Ele respondeu, alguns sim.
mas não nos ligam maior importância. É como uma pessoa que está alienada, ela olha para a gente, parece que está olhando através da gente. Ou uma pessoa que tem autismo ou esquizofrenia, olha através da gente, não dá importância, porque está olhando, mas não está vendo, não está enxergando. Por quê? Porque os centros de percepção dependem muito onde é que a nossa mente está. E essas pessoas que estão aqui, elas estão com a mente presa nos conflitos. Elas estão presas em imagens psíquicas, elas estão presas em quadros interiores, quadros conflitivos, de brigas, de perdas, elas estão ensimesmadas, elas estão presas em si mesmas. Toda vez que você já viu, às vezes a gente fica ensimesmado, né? A gente está ali pensativo com a gente, alguém passa, a gente olha a pessoa, mas a gente não enxerga. Depois que a pessoa passou aqui, eu nem cumprimentei. Eu estava preocupado com outra coisa lá, né? Aí eu percebi que passou uma pessoa, mas eu nem cumprimentei, né? Porque as nossas percepções elas estavam voltadas para o mundo psíquico, para a nossa própria, onde nós estávamos interiormente, né? É, a Tânia, homens geralmente vivem ensimesmados. Os homens. Rosarinho, que sofrimento, é verdade, né, Rosarinho? Né? Todas essas pessoas, elas estão com monoideísmos, elas estão presas a culpas, conflitos, né? Estão presas a vingança, presas a ódios, né? Não é difícil a gente entrar nessas coisas, só a gente começar a cultivar ressentimento de alguém, né? E você já fica ali com o pensamento fixo na pessoa. Onde você está pensando, e está pensando, e vai ficando alheio ao mundo de fora. Você vai se cristalizando só no pensamento daquela pessoa. Ou no ódio, né, na vingança, no ressentimento, ou na paixão também, né? Na paixão a gente fica meio ensimesmado também. Você fica ali, né, só pensando na pessoa, né? Então vamos lá. É, Então alguns sim, mas não nos ligam maior importância. Estão muito preocupados consigo mesmos. Abrigaram no coração sentimentos rasteiros e tardarão em se libertarem deles. Pessoal, isso aqui é muito importante porque o nosso problema fundamental é sairmos de nós. Sempre quando nós só estamos preocupados conosco mesmo, eis aí a alienação, tá? E aí todo o mal que a gente vive na Terra aqui é fruto de só pensarmos em nós mesmos, tá? Então, se queremos melhorar em todos os sentidos, nós temos que começar a sair de nós, a começar a olhar os outros, a necessidade dos outros, os direitos dos outros também, não é? A realidade dos outros. Vocês entendem, pessoal? Isso é o que faz com que a gente saia do egocentrismo, que nos tortura, que nos oprime, que nos destrói. Como, por exemplo, que uma pessoa vai viver bem no grupo se ela só pensa nela mesma, se ela só vive para ela mesma? Como que a gente vai viver bem em qualquer grupo, dentro da família, dentro da escola, do trabalho, da sociedade no geral? Não é? Vocês percebem, pessoal? Nós vamos, nós vamos viver dentro do grupo alienados. Vamos viver alienados dentro do grupo. Né? E o grupo tende a não nos ver de uma forma positiva. Porque aquela pessoa lá só pensa nela. Só fala dela o tempo todo. É porque eu fiz, eu aconteci, né? Não é, pessoal? A gente acaba vivendo a maneira de alienados, né? Tá? Né? Aqui no caso é a mesma coisa. Aqui no caso é a mesma coisa. Agravado, né? A situação agravada aí com o tempo.
Então, o André Luiz está perguntando para o André Luiz, né? Ou para o Caldenado. Toda esta gente permanece, porém, desamparada, entregue a si mesma, né? Perguntou o André. Não, respondeu o Caldenado, paciente. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica abnegação. Tá vendo, pessoal? Em nenhum lugar. Olha, eles não estão descendo lá nos abismos? Quer dizer que até nos abismos, nas trevas lá, você vai encontrar a assistência constante dos espíritos amigos. Talvez não a toda hora, a qualquer momento, mas sempre que oportuno. Né? Então aqui na região que o André Luiz está também, né? Nessa região também. Ninguém está abandonado. Né? Se Deus cuida dos lírios do campo, dos pássaros do céu, como diz Jesus, quanto mais o homem encarnado, não é, pessoal? Cuida dos lírios do campo que hoje estão lá dando flor, amanhã são lançados no fogo, como disse Jesus, né? E que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quanto mais o Pai nos dará, né? Tudo que nós precisarmos, né? Então, então não nos falta auxílio não, nunca, né? Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstrem. Tá? Então, uma coisa que a gente observa é que nos atendimentos que eles fazem, aqueles que vão demonstrando maior aproveitamento dos recursos recebidos vão recebendo cada vez mais recursos. Tem uns que só recebem alimentação, outros recebem alimentação, água fluida, outros recebem alimentação, água fluida e passe, outros recebem alimentação, água fluida, passe e sopro, sopro curador. A gente vê isso no livro Os Mensageiros. Então, aquela lição de Jesus, aquele que tem mais se dará. Né? Aquele que tem mais se dará. Aquele que demonstra estar mais receptivo ao auxílio, vai receber mais auxílio, até para que melhore mais rápido. Tá? É uma lição que a gente vê muito claro ali no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz. Tá? A Rosarinho, seria tão tranquilizador que partíssemos apenas com a ideia de nos adaptarmos à nova morada do Pai, né? É verdade. E nós podemos nos preparando, né, Rosarinho? Podemos fazer isso aqui na matéria, essa é a ideia, né, da gente estar aqui estudando, né? Tentando relembrar os ensinos de Jesus, os ensinos dos espíritos amigos, né? Para que a gente tenha uma transição para a vida espiritual mais suave, né? A gente está quase acabando o nosso tempo aqui, né? Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Olha que legal, né? Uma das maiores alegrias dos céus é de esvaziarem os infernos. Né? E como disse Jesus, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O Senhor fica mais feliz com aquela ovelha, com uma ovelha que ele consegue trazer de volta do que as 99 que estão ali bem, né? Que estão tranquilas ali. É a parábola do filho pródigo, né? Que estava perdido, foi achado, estava morto e renasceu, né? Que se afastou da casa do pai e depois de muito sofrer voltou. Então existe muita alegria, existe um júbilo muito grande. Não é, pessoal? Quando nós conseguimos ver um filho progredindo, um filho aprendendo, demonstrando coisas boas, sendo laborioso, tal, né? Respeitador, a gente fica feliz, né? Então imagina, né? A alegria
Alegria de socorrer esses irmãos que se mostram na condição de serem socorridos. É uma alegria. Quando eles conseguem trazer um, dois, três, é uma alegria para esses grupos socorristas, né? Então, é, vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Olha que coisa, né? A gente acabou de falar isso aqui. E era aqui que estava, né? Talvez esteja em algum outro livro, mas aqui o André Luiz relembra isso, né? Então, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas, para não melindrarmos aqueles que as não possuíam desenvolvidas. Mas e ali? Criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo, né? Aí Calderaro vai dar a explicação tal para André Luiz, né? Explicação esta que na semana que vem nós vamos nós vamos ouvir, tá? Então, cenas dos próximos capítulos aí, vamos aguardar até semana que vem, nós vamos saber por que os espíritos, por modo de que os espíritos ali conseguiam volitar, e por que lá em nosso lar eles não volitavam, então, né? Ok, pessoal, então vamos dar uma paradinha aqui, vamos novamente fazer a nossa prece, né? Agradecendo essas bênçãos recebidas com tanto carinho por André Luiz, né? Que nos foi enviada por André Luiz, Cipriana, Calderaro, Eusébio, tantos outros espíritos que nos trouxeram essas informações. Que a tua luz, Senhor, nos ilumine agora nas horas que antecedem ao sono, que sabemos ser portador de muitos ensinamentos para nós também, porque podemos entretecer o contato com as esferas invisíveis, desprendendo-nos dos nossos corpos e podendo, na companhia dos espíritos amigos, trabalharmos, aprendermos, de alguma forma exercitarmos fora do corpo, preparando-nos para quando tivermos que partir para a vida imortal. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que todos esses irmãos que ainda padecem nessas regiões de sofrimento recebam as nossas energias, o nosso carinho, o nosso amor, para que as suas dores sejam acalmadas, seus sofrimentos sejam diminuídos e as suas consciências sejam iluminadas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, muito obrigado pelo estudo, pela participação de vocês, tá? Jandiro, Gabriel, a Tânia, Rossana, Rosarinho, Lélia, Elcio, Florzinha, Márcia Mairink, a Beth, a Maria, Deuclésio. Fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo final de semana. E lembrando que amanhã às 3 horas da tarde, amanhã às 15 horas, nós temos o retorno do curso de autoconhecimento, tá? Das 15 às 17 horas, tá bom? Então, aqui nessa salinha. Um beijão, fiquem com Deus, até mais.